Vendas é sobre pessoas e não sobre produtos. Esta foi uma das mensagens que mais ouvimos dos professores aqui nos Estados Unidos. Nessa imersão que eu estou fazendo há 15 dias em vendas e negociação. 11 de cada 10 professores falaram que vendas é sobre pessoas e não sobre produtos, com palavras e enfoques diferentes. Um dos professores, um especialista em trainer de técnicas de vendas e negociação, ele desenvolveu metodologia e já treinou vendedores de empresas como Boeing, por exemplo. Ele enfatizou que uma negociação nós podemos esquecer que é uma reunião entre pessoas. Veja que impactante esse pensamento. Seja numa venda remota, amparada por uma videoconferência, por exemplo, ou numa venda 100% digital, via chatbox, por exemplo, de um aplicativo ou num site, ou ainda que a tradicional venda 1 a 1, o foco precisa estar nele, ou seja, na pessoa com quem negociamos e na perspectiva da necessidade dele. Nesse sentido, o professor nos traz alguns estudos de que os consultores perdem a venda não porque o seu produto é mais caro, é inferior tecnicamente ou em relação à concorrência, porque as condições são mais atrativas, mas perdem venda porque direcionam os esforços de uma maneira que não é suficiente para identificar essas lacunas de valor que podem ser preenchidas diante da necessidade da pessoa com quem nós negociamos. E é este esforço em falar da empresa ou do produto, em detrimento de entender de uma maneira mais integral e também estratégica o seu cliente, que empurra a negociação a um processo transacional e não com base em criar valor para o seu cliente. E fazendo um parênteses, esse é um tema que eu tenho trabalhado e tenho insistido muito nos meus treinamentos. Aliás, vender valor foi um dos temas de um treinamento que eu fiz para a cultura inglesa em 2011, para uma equipe da cultura inglesa de cursos aí no Brasil. Eu defendo a ideia de que o objetivo do consultor é fazer negócios e construir valor, é fazer com que os negócios dos seus clientes prosperem e se perpetuem. E isso requer olhar para o cliente sobre outras perspectivas que vão muito além do que simplesmente vender. Agora, mudando um pouco de assunto e não falando do ponto de vista ali de produto, mas agora falando do ponto de vista do consultor enquanto pessoa, um outro professor, o Chris Pratt, ele falou, e já trabalha com mais de 50 anos de experiência em grandes empresas americanas, ele traz uma perspectiva muito interessante para a gente de que a relevância do consultor é mais importante nas relações comerciais do que a inteligência nesse consultor. Ou seja, segundo o professor Pratt, para se tornar relevante para o seu cliente, você precisa sair da posição de salesperson e assumir uma posição de business person. É uma mudança de perspectiva e da maneira de olhar as relações de uma forma bastante forte e profunda. Se nós pararmos para pensar, enquanto salesperson, a gente concentra os esforços em falar do produto ou no processo comercial, enquanto que na posição de business person, a gente muda o foco para a necessidade do nosso cliente e de uma forma muito mais ampla. Como eu vou efetivamente ajudar o meu cliente? Aliás, esse verbo ajudar, help, em inglês, ele foi amplamente utilizado nas falas desse professor. E eu acredito que por um simples motivo: ajudar assume diversos e amplos significados no processo comercial. Um conceito simples, não é verdade? Mas segundo o professor, aí é que está o detalhe. O desafio do consultor é de simplificar a complexidade do seu cliente. É aquela velha máxima: se a gente aprender como ajudar o comprador a fazer melhores negócios, nós vamos vender o que nós quisermos para ele e vai continuar a vender por um longo período de tempo. E esse é o trabalho de um profissional de vendas: ajudá-lo. Pense nisso
e negocie para valer.